Fala pessoal, estamos aqui com o nosso CDcast, o primeiro e único podcast que trata sobre o direito do consumidor, né? Nesse APS do nosso 7º período da Univale Governador Valadares, o grupo composto por este que vos fala, Gildésio Mourão, o nosso futuro promotor aí, o João Marcos. Boa noite, João. Boa noite. E o nosso doutor aqui, o Gustavo Avier. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Então, para a gente já iniciar, sem mais delongas, a nossa notícia bombástica, né? Já diferenciando aí publicidade de propaganda. Muita gente acha que é o mesmo conceito, até chamam tudo que passa, tudo que é veiculado nos meios de informação de propaganda, mas não. Então, propaganda vem de propagare. Iniciou aí com a questão religiosa da própria Igreja Católica, no sentido de uma ideia, de se propagar uma ideia, um conceito. Então, é algo muito mais envolvente, não no sentido de venda, mas no sentido de se explanar sobre algo, sobre uma ideia fixa. E a publicidade, não. A publicidade, sim, é essa daí que a gente vai tratar de veicular algo, seja um produto ou seja um serviço, com a finalidade específica de venda. Então, isso que a gente vê na televisão, geralmente, é publicidade, né? Muito embora a gente chame aí de propaganda pelo próprio costume que a gente tem. Então, já adentrando nesse contexto, né, João, a gente tem o nosso vilão aí, né, que a gente tem a publicidade. A gente sabe que dentro da publicidade a gente tem a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. São sinônimos? O que conceitua, o que caracteriza esse tipo de publicidade, João? Bom, Gildésio, o Código de Defesa do Consumidor ele vai trazer um princípio essencial, que é a proibição da publicidade ilícita. E essa publicidade ilícita é a propaganda, publicidade, digo, abusiva e enganosa. Vai estar lá no artigo 37 do Código. Qual que é a diferença essencial entre esses dois tipos de publicidade? A publicidade enganosa é aquela que vai induzir o consumidor a erro. A erro sobre o quê? Sobre uma característica, sobre quantidade, sobre qualidade, sobre a própria natureza do produto. Ou seja, ele vai veicular uma informação que é falsa ou parcialmente falsa sobre aquele produto ou serviço e assim vai induzir a erro o consumidor. E o fornecedor, com essa publicidade, pode fazer isso tanto por ação, agindo, né? Que é a chamada enganosidade por comissão, que a gente chama, é quando ele publica uma informação que não existe sobre aquele produto, quanto também por omissão, quando ele se omite a dar um dado essencial daquele produto ou serviço que ele deveria ter dado. Um exemplo muito interessante sobre a publicidade enganosa é um caso de uma instituição que chamava Universidade Holística. Bom, esse nome Universidade Holística foi contestado na Justiça porque induzia alguns consumidores a erro a acreditar que ali era realmente uma universidade, quando não, era só uma instituição de ensino que oferecia alguns tipos de cursos livres, não de graduação. Então, esse nome universidade era capaz de induzir a erro ali o consumidor daqueles cursos, acreditando que poderia estar adquirindo um curso de graduação como uma universidade comum, né, de ensino superior. Do outro lado, a gente tem a publicidade abusiva, que é um pouco mais grave. A publicidade abusiva é aquela que vai ferir algum valor social, algum valor coletivo. Ela vai ser uma publicidade discriminatória em vários caráteres, até porque no próprio código fala dentre outros, ou seja, o código ele traz um rol exemplificativo, né, desse tipo de abusividade. Ele pode incitar a violência, ele pode explorar ali a falta de experiência de uma criança dentro dali da publicidade dele, ele pode ferir algum valor ambiental ou qualquer outro comportamento, induzir algum comportamento no consumidor que seja nocivo à saúde e segurança ali daquele consumidor. Um exemplo que a gente tem, um exemplo que ficou muito famoso ali nos anos 90, é o caso que ficou conhecido como o chimpanzé da Pepsi, né? A Pepsi ali fazia uma propaganda mexendo com a Coca-Cola, colocou ali num laboratório um chimpanzé bebendo Coca-Cola e o outro bebendo Pepsi. E aí na propaganda o chimpanzé que bebia Coca-Cola ficava normal. Já o chimpanzé que bebia Pepsi, ele ficava doido, saía pela praia dançando, cantando. E isso foi contestado na justiça como uma propaganda abusiva, porque explorou ali, né, desrespeitou um valor ambiental que é justamente a proteção da flora e fauna, colocando os animais naquela situação. É basicamente essa a diferença entre os dois. Você falando aí me fez lembrar aqui, fazendo uma propaganda aí gratuita aí à Netflix, né? No caso também da Pepsi, acredito que se enquadre aí como publicidade enganosa. A Pepsi lançou também, se não me engano, aí nos anos 90, uma propaganda na qual o indivíduo juntava pontos da Pepsi, né, comprando produtos, então ele juntava pontos Pepsi, e aí nessa propaganda começa, o indivíduo vai juntando pontos, sei lá, X pontos ele troca na camisa, mais outros pontos ele troca num boné, mais outros pontos ele troca numa série de brindes lá. E no final, ele somando não sei quantos centenas de milhares de pontos, ele conseguia trocar num jato militar.
E aí alguém de casa assistiu aquilo, entendeu aquilo como realidade, porque não tinha nenhuma letra miúda, não tinha nada, nenhuma ressalva, e aí ele, induzido ao erro ou não, ele foi levado a juntar esses pontos, ele conseguiu juntar esses pontos, né? E aí ele tentou trocar esses pontos, a Pepsi retornou para ele e entraram numa briga judicial quanto a isso, né? Então tem até um documentário na Netflix que é Pepsi, Cadê Meu Avião? Até muito interessante, acho que enquadra bem esse conceito que você trouxe aí pra gente também, João. Só para fechar, né, o código ali, quando ele fala de publicidade, a gente pode resumir tudo em 2 princípios básicos, né? Que é o princípio da veracidade, ou seja, o código exige que o fornecedor na sua publicidade só publique informações verdadeiras. Não publique nada, né, que seja falso, que seja capaz de induzir o consumidor a erro. E o princípio da não abusividade, que é o princípio que vai proibir também que ele discrimine algum valor coletivo, né, que ele fira algum valor da sociedade. A publicidade como um todo, né, o código é bem claro nisso, ela deve ser de fácil e imediata identificação. Até porque mesmo, né, a publicidade ali vai estar vinculando o que ela está dizendo, o que ela está falando sobre o produto e serviço ali para o consumidor, né? Você falando aí sobre essa publicidade, João, a gente também tem outro termo também que o pessoal costuma ouvir, utilizar, que é oferta, né? Muitos utilizam a oferta como promoção, né? Mas aí o Gustavo traz para a gente então, Gustavo, essa questão de oferta. O que seria essa oferta? Como que a gente consegue identificar essa oferta aí no mercado? Sim, Gildésio. Principalmente quando eu entro aqui para falar de oferta no conceito de oferta em relações de consumo, ela vem massificada, disciplinada, de acordo pelo Código de Defesa do Consumidor. Podemos aqui fazer uma alusão diante o ministro do STJ, né, o Herman Benjamin, um grande jurista, que ele é o defensor de direitos difusos e coletivos. Mas aqui, por excelência, vamos falar de direito do consumidor. Essa proteção que está elencada no Código do Consumidor. Principalmente o nosso tema aqui, a oferta. O que é oferta? Beleza, vou falar aqui para vocês esse tema. Oferta nada mais é do que técnicas, diante o entendimento do Benjamin, do Herman Benjamin, são sinônimos e alguns instrumentos que aproximam o consumidor de produtos e serviços que são colocados em práticas à venda pelos fornecedores, que nisso, qualquer dessas técnicas são suficientemente para poder transformar em veículo eficiente de oferta vinculante. Nisso, a oferta ela é caracterizada, nisso vem características, e diante do Código Consumidor está ali essa proteção do artigo 30 ao 35. Nisso, preferencialmente, no artigo 30 ali, a gente pode falar uma denominação que vai caracterizar toda essa oferta, que toda informação ou publicidade, ela vem suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma de um ato ou meio de comunicação. Comunicação hoje é essencial, então ela tem essa relação com os produtos, os serviços oferecidos ou apresentados, levando uma parte que vamos falar mais para frente, que obriga o fornecedor que fizer a veicular, ou dela se utilizar, integrar e vier, quando sim, após vier ser celebrado aquele contrato. Diante disso, Gildésio, a oferta traz um entendimento para a gente, um valor de marketing. Marketing é a relação de consumo entre a pessoa que está ali para comprar e aquele que está fornecendo, que visa lucro. Mas disso, a oferta é caracterizada. E a gente tem 3 características que são essenciais neste ramo, que é aquela que abrange toda a informação ou a publicidade. Como já foi falado aqui hoje, publicidade enganosa e abusiva, que foi feita a diferenciação. E também tem aquela que obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. E também é muito importante essa última aqui. Quando integra o contrato, que vier a ser celebrado. Diante disso, são muitas informações que a gente está trazendo aqui nesse CDcast. Você trouxe aí, Gustavo, você até chegou a citar aí, né? Diante de todas essas características da oferta, você trouxe uma ideia de obrigatoriedade. Então a gente pode entender aí, prometeu, tem que cumprir? Gildésio, muito importante a sua pergunta. Tem que cumprir? Não exatamente. Vou trazer para você aqui, vou fazer aqui uma analogia
da parte da vinculação até chegar aonde essas opções que o consumidor tem através de solucionar futuros problemas. Diante disso, a vinculação que ali vai integrar aquele contrato, que vier a ser celebrado como característica de oferta, ela pode ser de tanta alguma forma, a oferta também integra o contrato. Mas de que forma? Ainda que não constante, mas sim expressamente. Diante disso, vou citar aqui a prestação de um plano de saúde, que ali vai ter uma contraprestação. Então, o plano está oferecendo para você e nele, mesmo que se não estiver nos TUs cláusulas, ele vai estar disposto e vai ter que cumprir futuramente. E nisso, ainda que esses benefícios não constem formalmente, nele estará incluído o seu TO. É muito importante essa forma de vinculação até integrar o contrato, a contraprestação diante disso. Eu agradeço aqui os esclarecimentos, né? O nosso tempo é curto. Só para a gente fechar, a gente não poderia aqui deixar de agradecer aqui o nosso orientador, né? O ilustríssimo aí Douglas Coutinho, nosso professor. E aqui foi muito bem orientado, né? Então a gente tem aqui a nossa caracterização da publicidade, a gente tem aqui a nossa publicidade enganosa, abusiva, o João muito bem detalhou, o Gustavo trouxe aqui essa ideia de vinculação, essa ideia de oferta. Então a gente consegue perceber que muitas vezes a máxima do cliente tem sempre a razão, ela não é a mais correta, mas que no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é o protagonista, isso sim é 100% da certeza. Sim. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem então para tentar munir de armas esse consumidor hipossuficiente. Como assim hipossuficiente, né? A gente observa aqui, o fornecedor ele tem N formas de atingir ali o seu mercado, bem como uma capacidade jurídica também de, em caso de ações, ingressar. E o consumidor nem sempre. Então, o consumidor, ele por natureza, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem essa hipossuficiência, e o Código de Defesa do Consumidor, o próprio nome já bem esclarece, vem para igualar essas armas, né? Então, você como consumidor, como nós todos, a gente tem sempre que estar de olho nisso aí. A publicidade, ela deve ser clara, ela não deve ter nenhum óbice quanto ao seu entendimento. A oferta, por vezes, ela vincula, então o contrato ali também a gente deve abolir ali algumas cláusulas abusivas. Então, a gente ficar realmente esperto e saber dos nossos direitos e saber que nós temos um Código de Defesa do Consumidor muito forte para nos proteger enquanto consumidores. No mais, é isso aí. Alguma situação aí, Gustavo? Ô, Gildésio, eu queria deixar aqui claro também, para ficar mais justo, que o consumidor ele tem opções se o fornecedor recusar a cumprir com a oferta, que está ali disposto no artigo 35. Porque se o fornecedor, produtos ou serviços que vier ao cumprimento da oferta, apresentação da publicidade ou o consumidor. Diante disso, tem escolhas, tem 3 casos aqui, rapidamente, para a gente poder fechar, mas para ficar claro para os nossos telespectadores, né? Exigir o cumprimento forçado ou nisso da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Diante disso, também tem aceitar outro produto de serviço equivalente. E, por último, a questão da rescisão, que é rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, que nisso pode trazer no questão do valor monetariamente atualizada e a perda e danos. E para fechar a minha fala, eu quero deixar aqui uma frase. Todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação e à escolha de ser ouvido. Eu agradeço imensamente a minha participação aqui, com você, João, Marcos, com você, Judésio. Valeu. Então, mais alguma coisa aí, João, para a gente fechar aqui? Fechamos por hoje. Bom saber o que o Gustavo falou aí. Beleza, valeu Gustavo, valeu obrigado. Pessoal. Tchau, até pessoal. a próxima. Muito obrigado. Valeu.